agradeço, ó Pai, pelo amor derramado pela tua... Shalom, igreja. Eu tenho uma missão muito importante para cumprir nessa noite. Pela capacitação do Espírito Santo, obviamente, porque quem sou eu para estar aqui? Mas como serva do Senhor que crê que o Espírito Santo usa o instrumento que Ele quiser, eu desejo que o Senhor me use nesta noite para falar ao seu coração. Amém? Amém. Nós meditaremos nessa noite sobre a esperança que não morre. Você pode repetir comigo essa frase? A esperança que não morre. Porque a do provérbio popular, a esperança é a última que morre. Mas eu vou falar de uma que não morre. Essa esperança maravilhosa. E que o Senhor me dê graça, então, para que esta palavra possa chegar no seu coração e trazer muitas bênçãos para a sua vida, amém? O que é esperança? Logicamente, cada um já seria capaz de dar uma definição sobre esta palavra tão usada no nosso dia a dia. Mas eu vou dizer algumas palavras aqui para definir esperança. Expectativa otimista, baseada na possibilidade de alguma coisa que se quer muito que ocorra. Esperança é confiança ou fé na hipótese de que algo bom poderá vir a acontecer. Por exemplo, tenho esperança de conseguir um bom trabalho, ou um trabalho melhor, ou um trabalho. Tenho esperança de viver um bom casamento. Tenho esperança de ter filhos. Tenho esperança de fazer aquela viagem. Enfim, quantas coisas, quantos desejos, quantos sonhos no nosso coração que a gente acalenta esperança a respeito. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O termo esperança tanto pode ser relacionado ao verbo esperar, quanto ao verbo esperançar, o que faz toda a diferença. Eu espero que tudo se resolva, espero que tudo dê certo. Isso é meramente esperar, aguardar, almejar que algo aconteça. Mas eu venho aqui hoje para falar da esperança relacionada ao verbo esperançar, ou seja, almejar e definir o que se quer e o como alcançar. Esperançar é esperar em ação e não meramente ficar parado esperando as coisas acontecerem, mas em ação. É buscar sem se acomodar, sem desanimar, sem desistir. Isso é esperançar. Mas não é um termo que a gente usa muito no nosso dia a dia. A gente usa mais esperar. Então, para que isso fique bem gravado na nossa mente, a gente não esqueça essa palavra de hoje, a palavra-chave desta noite é esperançar. Você pode repetir comigo? Esperançar. Vamos esperançar juntos? Eu posso conjugar esse verbo. Eu esperanço, você esperança, nós esperançamos. Amém? Amém. Muito bem. Albert Schweitzer, teólogo luterano, tornou-se um conceituado médico missionário do século XX. Recebeu até Prêmio Nobel da Paz em 1952 por seus esforços, juntamente com a sua esposa, que era enfermeira, na África Equatorial, atendendo a muitos doentes da época, com questão de lepra, que era muito comum, então. E esse homem notável fez uma afirmação muito significativa. Preste atenção no que ele disse. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo.
Eu vou repetir a frase para você pensar bem nisso. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. E parafraseando esse pensamento de Schweitzer, eu diria que a tragédia não é um problema que eu vivo, que você vive. A tragédia é morrer dentro de você, dentro de mim, a esperança de alcançar o livramento. A esperança não pode morrer. Eu gostaria que você tivesse essa afirmação também bem clara na sua mente. A esperança não pode morrer. Podem repetir comigo? A esperança não pode morrer. Se você não encontra recursos para resolver seus conflitos, realizar seus sonhos, não deixe faltar o que é essencial: a esperança. Muito bem, pensamentos muito bonitos, palavras interessantes, mas como é que eu alcanço isso? Como é que eu esperanço para valer na minha vida? Como é que eu não perco a esperança? Como é que eu não deixo morrer a esperança dentro de mim? Eis a questão. Mas glória a Deus que pela palavra nós podemos aprender a esperançar. Amém? Nos primeiros versos do Salmo 71, que é o texto que nos basearemos nesta noite. Abre a sua Bíblia, por favor, no Salmo 71. Leremos vários versículos deste Salmo. E este Salmo será a inspiração para a nossa palavra nesta noite. Este Salmo não nos ensina meramente a esperar. Mas o que ele ensina é uma espera em ação. É o esperançar. E logo mais vocês vão perceber isto através das leituras. Nos primeiros versos, o salmista pede socorro a Deus. Então, o primeiro momento em que a gente vai precisar de esperançar é o momento da dificuldade, o momento da luta, o momento do conflito, o momento do problema. E isso vai exigir de nós esperançarmos para que a gente aguente firme até chegar ao livramento. 71, versículo 2 diz assim, deste salmo: ajuda-me e livra-me, pois tu és justo, ouve-me e salva-me. É o grito de socorro do salmista. Certamente ele estava enfrentando uma luta, uma dificuldade, além do alcance dele resolver, ele foi ao Senhor pedir socorro. Logo em seguida, ele declara a sua esperança em Deus. E isso nos chama a atenção. Porque normalmente, quando a pessoa se abate com uma situação, ela não consegue nem orar, não quer orar e tem até pensamentos ruins. Mas o salmista nos ensina que, em seguida, concomitantemente com a situação, com a dificuldade, já podemos declarar a nossa esperança em Deus. Então, observe agora, no próximo versículo, que ele não ficou parado, não ficou sem agir, só esperando a ação de Deus na vida dele, mas fez a sua parte, declarando sua esperança. Aliás, ele declara essa esperança desde o seu nascimento. Logo vocês vão perceber isso em outros versos. Então, no versículo 5 do Salmo 71, ele diz assim: ó Senhor meu Deus, em ti ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em ti. Glória a Deus, por quem pode desde há muito tempo colher experiências, acumular experiências e lembranças daquilo que Deus tem feito na vida, porque isso é que nos traz esperança
de que novos livramentos, novas ações de Deus vão acontecer na nossa vida. Eu gostaria que agora você ficasse bem atento, que nós vamos destacar 3 atitudes desse salmista que o levaram a ter essa esperança verdadeira em Deus, que o levaram a esperançar, conforme temos dito desde o início. A primeira atitude que nós vamos perceber no salmista, na sua conversa com o Senhor, é que lembrar das bênçãos recebidas é algo muito importante nesse momento de crise que estivermos enfrentando. Então, no momento de aflição, de dificuldade de qualquer natureza, a dificuldade que é minha não é a sua não é a minha, mas nós passamos por muitas dificuldades, muitas lutas. Então nós temos a tendência de nos apavorar, de ficar ansiosos, por não vermos a solução imediata, a saída. Eu não sei nem como agir, como fazer nessa situação. É próprio da natureza humana, mas é algo que não faz bem e que não nos leva à tranquilidade de esperar o agir de Deus no devido tempo. Lembrar-nos das bênçãos recebidas, queridos, acalma-nos, ajuda-nos, incentiva-nos, motiva-nos a reconhecer em Deus a essência da nossa esperança e fé. É importante pensar assim, no momento de dificuldade, que eu não estou vendo saída, mas Deus já me abençoou naquela situação, naquela ocasião. Então, quem já fez algo extraordinário por mim, fará novamente. Amém? Graças a Deus, porque podemos esperar assim. No versículo 6, o salmista afirma: toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. E ele estava em luta, ele estava em crise, ele estava em dificuldades. Estamos aprendendo com o salmista como passar por momentos difíceis sem perder a esperança. Eu gostaria de compartilhar uma experiência vivida com vocês há muitos anos atrás. Mas eu não quero que você pense, nossa, não tinha uma mais recente para compartilhar? É uma experiência de quando seus filhos ainda eram pequenos e estavam na escola. Nossa, não aconteceu mais nada depois disso? Então, de antemão, já quero dizer, aconteceu muita coisa depois desta experiência. Mas aconteceu porque eu tive esta experiência. Foi uma das maiores, mais marcantes, que eu não esqueço, e que dela vieram outros momentos difíceis que Deus me socorreu, me ajudou, me segurou para não entrar em pânico, em ansiedade, em desespero. Por isso eu vou contar essa história antiga para vocês. Mas graças a Deus tem muitas outras depois dessa, e eu não posso ficar aqui contando todas. Mas há muitos anos atrás, nossos filhos eram ainda pequenos, nós morávamos em Tupã, foi o segundo campo pastoral do pastor Noidi. Lá nós ficamos por 9 anos. E eu era recém-formada, comecei a dar aulas, dava aula de história no fundamental e no ensino médio, que na época eram outros nomes, por isso que eu parei para pensar e dizer. E fui dando aulas, e o meu salário ia ajudando também no orçamento. Houve um tempo até que o meu salário era um pouco maior do que de meu esposo. Não que o salário fosse muito bom, mas 2 pequenos salários é melhor do que um pequeno salário. Então, graças a Deus, era bênção para a nossa vida.
Mas eu era uma professora substituta e sobravam para mim as aulas que os professores efetivos não se interessavam. E veio um concurso na época, mas era um concurso muito concorrido, eu precisaria fazer um curso para me preparar melhor. Minhas colegas de trabalho fizeram esse curso, mas tinha que ir para uma outra cidade, Marília, 80 quilômetros. Eu não tinha condição de deixar as crianças pequenas, mas me candidatei a esse concurso e, orando a Deus, comecei a estudar sozinha. Peguei todo o programa e comecei a estudar sozinha para me preparar para esse concurso. Durante uns 3 meses, trabalhando, cuidando da casa, trabalhando na igreja e ainda estudando para esse concurso. Mas o Senhor me deu graça e, louvado seja Deus, eu fui aprovada. E muitas das minhas colegas que fizeram o curso, viajaram, não conseguiram a aprovação. Então eu vi claramente que foi mesmo a mão do Senhor que me concedeu aquela enorme bênção, e eu aí me tornaria uma professora do estado efetiva. Qual não foi minha surpresa? Naquele mesmo ano que eu assumiria estas aulas, meu esposo foi convidado para pastorear uma igreja em Curitiba, e ele sentiu uma direção de Deus muito forte de que deveria ir. E graças a Deus por isso, porque foi lá que conhecemos Leia e Marinho. Veja como Deus vai traçando as situações da nossa vida. E nossos filhos foram muito felizes lá, nós também. Mas eu fui sem trabalho. Sem trabalho. Queríamos colocar os filhos numa escola particular, mas não tínhamos condições, porque daí eu não tinha o meu ganho. Os meus pontos no estado de São Paulo não valiam no estado do Paraná. E assim eu fiquei 1 ano sem trabalho, sem poder ajudar no orçamento. Esse ano foi um ano diferente, eu digo. Não foi difícil, porque o Senhor proveu todas as nossas necessidades. Mas as crianças não puderam ir para a escola particular que nós sonhamos para eles. E um dia, alguém me mandou um livro de preparação para concurso. Uma pessoa que eu não conhecia, que era filha de um casal que ia à igreja. Eu louvo a Deus pela vida desta pessoa, Simone, não me lembro o sobrenome, mas eu oro por ela até hoje, porque ela foi bênção na minha vida. Mandou o livro e o seguinte recado: olha, vai haver um concurso para o Banco do Estado do Paraná, e este livro tem toda a matéria que vai cair. Caiu na minha mão. Falei, bom, eu me preparei para ser professora, mas eu estou sem trabalho, eu vou encarar esse desafio. Peguei o livro, mais uma vez, para estudar para concurso, mas eu me lembrei. O Senhor me abençoou lá naquele concurso, eu estudei sozinha, fui aprovada, pode acontecer de novo. E com muita esperança, dedicação também, porque não passa em concurso quem não estuda. Não adianta se inscrever em concurso e não estudar, porque na sorte ninguém é aprovado. Os melhores preparados, ou não é, Paulo? Que passam. Então, glória a Deus, por aquela experiência anterior, eu tive esperança de ser aprovada e realmente fui. E graças a Deus mudei de profissão e Deus me manteve nesse trabalho por muitos anos, até vir a Campinas, transferir a minha vaga para cá, enfim, foi uma grande bênção. Mas depois dessas experiências, é claro que quantas outras dificuldades e lutas nós tivemos, e o Senhor sempre amparando, e eu sempre me lembrando: o Senhor abençoou aquela vez, o Senhor me fortaleceu, vai fortalecer de novo. O salmista deste Salmo 71, que é desconhecido, não sabemos quem escreveu este salmo, ele já era velho quando escreveu este Salmo 71.
E ele via a sua vida como uma prova de tudo que Deus havia feito por ele. Já havia experimentado muitas vezes o agir de Deus em sua vida. Por isso é que ele confiava tanto. Estava em desespero, mas não perdia a esperança de obter a solução do seu problema. E agora eu gostaria de perguntar a você o seguinte: você já parou para pensar no quanto Deus já fez por você? O quanto já livrou você de situações embaraçosas em momento de dificuldade? Que a gente se lembra assim, mas em momento de dificuldade, que você quer se livrar dela, você já teve esta graça de poder lembrar? Eu creio que sim, mas é bom sempre lembrar daquilo que Deus fez. Continue confiando e agindo conforme estamos aprendendo hoje com o salmista. Clamando por socorro, sim. Indo às regiões celestiais, conforme já ouvimos domingo passado, no início desse culto. Mas sempre reconhecendo e glorificando a Deus pelo que Ele já fez. Este é o grande segredo na vida com Deus e na nossa vida aqui para os enfrentamentos que a vida nos apresenta. É fácil agir assim, irmãos? Pode ser sinceros. Não é fácil, né? No momento da dificuldade a gente fica mesmo muito abalado. Não é fácil, mas é confortador. É surpreendentemente benéfico para acalmar a nossa alma até que a situação se resolva. A segunda atitude que nós podemos destacar nesse salmista é clamar por socorro, mas alegrar-se na esperança. Junto, no momento do desespero, clamando por socorro, mas também se alegrando na esperança de que Deus vai agir. Novamente, vamos ver nos próximos versículos o salmista pedindo socorro. Versículos 12 e 13. Ó Deus, não fiques longe de mim, ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Ou seja, o salmista entregou a situação para Deus. Cuida disso, Senhor. Pediu socorro de novo. E novamente ele se alegra na esperança de que Deus iria trazer a ele o livramento. Então observe que o salmista, agora nos próximos versículos que vamos ler, ele gasta mais tempo glorificando a Deus do que murmurando. Podemos aprender isso com ele também. E eu quero aprender sempre ser assim. Nos versículos 14 até o 20, diz assim o salmista: eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Versículo 16: falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade somente. O 17: tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas, e não há ninguém igual a ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Então, ao mesmo tempo que ele clamava, que ele pedia socorro, ele também exaltava a Deus e deixava bem claro para Deus que ele reconhecia a grandeza, o poder de Deus na vida dele. Na mensagem do domingo anterior, o pastor ministrou sobre as regiões celestiais, que é o lugar onde podemos estar
para ter aquela intimidade com o Senhor e buscar tudo o que precisamos. Está tudo lá, nas regiões celestiais, onde Cristo está. Buscar alívio das dores, buscar solução para problemas, buscar direção para uma decisão, tudo lá. E eu creio que este momento que nós estamos vivendo aqui, de culto, de celebração, de aprendizado da palavra, é um momento de estar nas regiões celestiais. Estamos nas regiões celestiais, amém? Nosso Deus está aqui atento para tudo que está acontecendo aqui. E o salmista fez exatamente isso. Foi até as regiões celestiais, onde estavam as bênçãos que ele precisava obter. E ele travou ali uma batalha entre o conflito que ele estava vivendo, o pedido de socorro e ao mesmo tempo a glorificação a Deus pela certeza do livramento que o Senhor lhe daria. O tempo todo ele traz à memória a fidelidade de Deus, a esperança de ser fortalecido e liberto. Aí está a grande diferença entre o esperançar em Deus e a esperança que só espera sem nada fazer. Viram quanta coisa a gente pode fazer quando a gente não tem o que fazer? É isso que eu tenho aprendido nesse salmo. Nossa, quanta coisa eu posso fazer quando eu não tenho o que fazer. Nós temos até um cântico. Quando eu não sei o que fazer, levanto as mãos, vou ler a palavra, vou louvar. É isso mesmo, não tenho o que fazer, não, está fora do meu alcance, fora da minha possibilidade de agir. Então é lá nas regiões celestiais que eu vou chorar, mas vou glorificar ao Todo-Poderoso que vai agir na minha vida. Amém? Qual tem sido a sua postura então, diante das dificuldades que surgem? Tem se revoltado? Tem se rebelado contra Deus? Tem simplesmente esperado que Deus promova uma solução sem você nada fazer? Ou tem ido frequentemente às regiões celestiais, onde Cristo está e nos permite estar com Ele para buscar o conforto, a direção de Deus para aquele momento especial da nossa vida, até alcançar a vitória? Pensa nisso. E que seja mesmo o seu agir muito próximo com isso que temos aprendido com este salmista do Salmo 71. A terceira e última atitude que eu gostaria de destacar para você meditar sobre isso e logo colocar em prática na sua vida. O salmista demonstra uma fé que se esforça. Portanto, ele não esperava, mas esperançava em Deus até que o livramento viesse. Acompanhe comigo o versículo 22 e 23. Prometo que te louvarei com a harpa, ó meu Deus. Eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. E ele estava em dificuldades, em lutas, dizendo tudo isso. Meu irmão, minha irmã, que seja esta uma palavra desafiadora ao seu coração, que traga novas perspectivas à sua vida. Troque a murmuração, a dúvida, o cansaço, pela esperança que mata os temores, através da oração e da exaltação à fidelidade de Deus. Ninguém, senão Deus, pode nos ensinar através da sua palavra. Podemos perceber o resultado na nossa vida. Nós vamos ver os efeitos disso na nossa vida. Põe em prática, experimenta. As lições do Senhor são importantíssimas. Você não veio aqui só para ouvir essa palavra. Você veio para receber e aplicar essa palavra na sua vida. Amém?
Só Deus pode nos encher de esperança que não morre. E essa esperança é eterna, porque é uma esperança em Cristo que é eterno, em Cristo que está no trono da graça à direita do Pai, nos recebendo nas regiões espirituais tantas vezes quantas nós nos achegarmos lá. E já partindo para a finalização dessa meditação, gostaria de ler para vocês 2 Tessalonicenses 2, versículos 16 e 17. Diz assim: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Nós vamos fazer agora um exercício. Sabe, quando nós estamos assistindo uma aula, aprendendo algum assunto, e o professor logo em seguida fala: tá bom, vocês entenderam, amém? Entenderam a palavra? Entenderam? Então vamos fazer um exercício para ver se entenderam. E a gente, aluno, não gosta muito disso. Ai, tá bom, já entendi tudo, não precisa exercitar. Mas nós iremos exercitar, sim, para que a gente realmente tome essa palavra como algo especial que vai dirigir a nossa vida. Então nós vamos fazer esse seguinte exercício. Eu quero que você agora pense naquela situação mais difícil que você está enfrentando. Aquela que está incomodando mais, aquela que está preocupando o seu coração, aquela que está entristecendo o seu coração, aquela que está trazendo muitas dúvidas no seu coração, aquela que está arrancando as suas forças. Como é que eu sei que tem isso? Como é que eu sei que todo mundo tem algo a se preocupar? Porque infelizmente neste mundo aqui a palavra de Deus já afirma: tereis aflições. Cada um, se for pensar, vai achar algo que é a pedrinha no sapato. E você vai pensar nisso agora. E em nome de Jesus eu quero convidar você a caminhar até as regiões celestiais e vir pedir socorro para o Senhor, pedir que Ele haja, que Ele intervenha, porque você não tem forças para resolver, está fora do seu alcance, mas isso precisa ser resolvido na sua vida. Então, neste momento, eu gostaria que nós entrássemos num tempo de concerto com o Senhor, em intimidade com Deus, e cada um por si vai ter esse tempo de falar com o Senhor. Abre seu coração, é só você e Deus. E peça o socorro que você precisa para o Senhor. Tua provisão, nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua